Muito bom dia para todos e todas, para essas pessoas lindas, para essa gente linda no seu coração, formosos, preciosos, que têm aberto seus corações e têm afastado um tempo para ouvir o ensinamento, para aprender das coisas de Deus. E vocês estão aqui, como eu acabo falando quase todos os domingos, nesse momento temos quase as mesmas pessoas, quase 50 mil e tantos. E eu parabenizo vocês, porque nós percebemos a sua vontade de agradar a Deus. É muito bom quando nós temos aquela vontade no nosso coração de seguir os caminhos do Senhor e fazer a vontade do Senhor. E é tão bom também quando nós pegamos a Bíblia para ler, porque temos que ler e ler a vida toda, o tempo todo. Jamais temos que nos cansar de ler a Bíblia, porque sempre nós vamos achar lá o consolo de Deus. Nós vamos achar uma coisa nova, uma coisa diferente, que vai animar a nossa alma, que vai nos convidar a seguir em frente, a ter ânimo, que nos dê apoio para seguir nos caminhos do Senhor. Então, hoje, eu cumprimento vocês com todo o meu carinho e eu cumprimento todos os irmãos, as irmãs, as pessoas que assistem hoje a transmissão ao vivo em diferentes países do mundo. E eu também cumprimento aqui todos os irmãos que estão comigo. Hoje temos muitos irmãos conosco, muitas visitas, e tomara que os irmãos possam mostrar para vocês verem que hoje eu não estou sozinha aqui. Eu estou com vocês, mas também temos alguns queridos irmãos que não aguentaram mais ficar em casa e falaram, vamos lá. E nós vamos orar sim, nós vamos orar para Deus nos permitir abrir novamente as igrejas, as congregações, porque faz muita falta, não faz? Abrir as igrejas. Faz muita falta para a gente a imposição das mãos, faz muita falta para nós a profecia. E eu sei que todos vocês têm sede e fome da profecia, da imposição das mãos, e outros têm fome e sede de receber os dons espirituais. E enquanto nós íamos começar a reunião formosa de hoje para o nosso Deus, eu pensava que quantos de vocês têm aquela vontade de receber os dons e de servir a Deus e trabalhar para Deus e para serem mestres e evangelistas, para serem aqueles pastores e pastoras que Deus quer que surjam para pregar a palavra do Senhor nesses tempos tão difíceis que nós estamos passando. E eu não falo só da pandemia, eu falo também da época difícil em nível mundial que nós temos com a tecnologia e a ciência, tudo que as pessoas têm inventado, porque também o diabo, ele aproveita essas situações para direcionar as pessoas, a juventude, as crianças para caminhos errados. Então, a internet acabou virando um perigo, na verdade, se não souberem usar, pode dirigir alguém até a sua perdição. Então, nós temos que ficar orando, ficarmos atentos, os pais de família, orar pelos seus filhos, todos temos que orar uns pelos outros para Deus nos guardar, nos livrar, para Ele livrar a juventude, para o Senhor nos ajudar a todos a seguirmos em frente e seguirmos até a meta, até a última fase da nossa vida, da mão do nosso Deus. É o nosso desejo, é o que nós vamos pedir para Deus em oração, não é? Então, vocês hoje estão convidados a participarem
dessa reunião mais uma vez para aprender doutrina, porque é isso que nós fazemos aqui, no que temos aproveitado o nosso tempo na pandemia, aprender a doutrina com o tempo que Deus tem nos dado, graças a Deus. Então, vocês podem se sentar nos seus lugares e vamos cantar para o nosso Deus o hino que nós sempre temos o costume de cantar, sem a música. Como dizem, a capela, sem acompanhamento, sem instrumentos musicais, nós vamos cantar para o Senhor o hino 146. Vocês vão achar ele lá nos seus hinários, o hino 146. E ele chama: tem muitos que vivem em densas trevas, sem conhecer a palavra de Deus, o caminho do Senhor. Nós vamos cantar com todo o nosso coração para o Senhor. Todos os irmãos que estão aqui também vão me ajudar. E nós vamos aqui falar para o Senhor o quanto amamos Ele e também que tem muitos que moram em densas trevas para ver qual a solução que Ele dá para nós, para ajudar aquelas pessoas. Hay muchos que viven en densas tinieblas por falta del buen Salvador. Mas hoy mensajeros proclaman sus glorias y brilla doquier su fulgor. El reino ya viene, decid la historia, el reino del buen Redentor. Y todo el globo cubierto de gloria, la paz gozará del Señor. Avanzan veloces las huestes celestes, avanzan con fe y valor, conquistando quiera en nombre de Cristo, pro Cristo es su gran clamor. El reino ya viene, decid la historia, el reino del buen Redentor. Y todo el globo cubierto de gloria, la paz gozará del Señor. Con cantos y gritos y júbilo santo, a Cristo veremos allá. Le coronaremos cual Rey soberano, Él siempre nos gobernará. El reino ya viene, decid la historia, el reino del buen Redentor. Y todo el globo cubierto de gloria, la paz gozará del Senhor. Bendito e louvado seja o nome do nosso Deus. Agradecemos o Senhor, porque nós estamos aqui diante da sua presença, perante a presença do nosso Rei. E tomara que o nosso Deus também, Ele abra muitos corações que têm se fechado. Que Ele abra eles para a obra do serviço do nosso Deus. Hoje nós vamos meditar num assunto talvez que possa ser desconhecido para a maioria de vocês, principalmente as pessoas novas, recentes, os irmãos que faz alguns anos eles já estão na igreja, eles conhecem do assunto da lei do Espírito. O que é a lei do Espírito? Nós já tínhamos ouvido falar da lei de Moisés, não é? E também aquela lei do Espírito, ela pode chamar a lei da liberdade.
Então, é a lei do Espírito ou a lei da liberdade? E nós vamos fazer uma comparação, ou talvez nós vamos ver os paralelos entre a lei de Moisés e a lei do Espírito e da liberdade, que é a que nós vivemos. Desde quando que nós conseguimos viver naquela lei do Espírito ou a lei da liberdade? Nós estamos vivendo nela depois de Cristo vir. Faz mais de 2000 anos. E aquela lei é a que nós hoje conseguimos desfrutar. Antigamente era a lei de Moisés. Mas nós temos falado já que aquela lei do Espírito, porque tem pessoas que perguntaram o que significa viver no espiritual, o que é aquilo do espiritual, o que é viver no espiritual. Então hoje nós vamos ler, e naquilo que nós vamos ler, nós vamos esclarecer todas aquelas dúvidas, todas aquelas perguntas. Então nós sabemos que existe, e eu falo existe porque ainda existe a lei de Deus, que Deus mesmo escreveu em tábuas de pedra e entregou para Moisés no Monte Sinai. Lá fala na Bíblia que Deus deu para Moisés, naquelas tábuas de pedra, entregou para ele os 10 mandamentos. Mas daqueles 10 mandamentos surgem muitos decretos e surgem muitas regras, ordens. E depois que o Senhor deu aquela lei para Moisés, Ele também deu para Moisés uma série de regras e ordens e muitas coisas que o povo de Israel ia ter que cumprir na sua vida diária, no seu dia a dia. Eles iam ter que obedecer e se submeter àquelas leis, porque era desse jeito que eles iam mostrar para Deus que eles amavam Ele. Que eles obedeceriam o Senhor e amavam Ele, e por causa disso iam se submeter, iam se sujeitar a todas aquelas ordens e decretos que Moisés ensinou para eles. Mas Deus, naquela época, quando Ele falava pelos seus profetas, Ele ensinou para eles também como era que cada pessoa tinha que se conduzir na sua vida espiritual diante do Senhor. Mas o povo nunca entendeu. O povo só se limitou a fazer as coisas físicas, materiais. Eles cumpriam as coisas físicas e materiais, mas eles nunca pensaram em se preocupar pelo seu coração, pela sua consciência, quais eram os sentimentos que tinha dentro de cada homem e cada mulher. Eles não ficaram pensando naquilo. Eles só fizeram as coisas físicas, de não trabalhar no sábado, porque Deus falou que não é para trabalhar no sábado. Então, eu não trabalho no sábado. Eu não vou comer carne de tal animal, porque Deus disse que não é para comer da carne daquele animal. Então, eu não vou comer. Desse jeito, eles achavam que eles agradavam a Deus. Mas eles não tinham prestado atenção na parte moral, na parte da consciência deles. Eles tinham se afastado daquilo, então no meio deles tinha rancores, tinha ódio, tinha ambição, tinha inveja, tinha cobiça, orgulho, vaidade. Tinha todas aquelas coisas nos corações das pessoas. Contudo, Deus nunca reclamou com eles daquelas coisas que tinha no coração deles. Ele sempre fazia questão de lembrar para eles adorarem só um Deus e não um Deus físico, um Deus invisível, um Deus em espírito e em verdade. Era para adorar Ele. Deus, então, Ele se enraiveceu muito pela idolatria, porque os povos começaram a adorar outros deuses e se esqueceram do Senhor. Então Deus, por meio dos seus profetas, Ele falava para o futuro, Ele falava para os dias vindouros e Ele chamava a atenção do povo que se eles não fossem se arrepender, Deus ia destruir eles, ia tirar eles de diante dele, da presença dele.
mas que nos dias vindouros, no findar dos tempos, ele ia enviar um rei perfeito, ia ser um governante tão perfeito que ele ia conseguir fazer aquela obra maravilhosa, e não só na parte física humana, mas mais além no coração, nos valores das pessoas. Ele ia conseguir mexer e mudar os valores de cada homem e cada mulher, aquele governante e aquele rei perfeito. E desse jeito, Deus falava para os seus profetas e eles profetizavam, mas ninguém entendeu, ninguém conseguiu compreender. E se alguém compreendeu, na verdade, não quiseram se submeter, não quiseram obedecer. Então, acabaram passando os séculos, os anos, e Deus falava para o seu futuro. No futuro vai chegar, vai ver aquele rei perfeito e ele vai mudar todas as coisas e as pessoas vão viver de um jeito diferente. O método de salvação vai ser diferente. E é por causa disso que nós, quando lemos os evangelhos, quando nós lemos onde fala que veio o Messias, que ia nascer o Messias, que aquilo era o cumprimento da palavra de Deus, e depois apareceu João Batista pregando as boas novas de salvação, pregando o reino de Deus e a sua justiça. E João Batista, ele falou do Senhor Jesus e ele disse: depois de mim vem aquele que é mais poderoso que eu, e ele vai batizar vocês com fogo, porque o Espírito Santo vai estar com ele, vai estar com os seguidores dele. E desse jeito era a pregação dele. Depois o Senhor veio e pregou. E o Senhor Jesus esclareceu o seguinte sobre o que nós vamos ver hoje, sobre a lei do Espírito e a lei da liberdade. O Senhor Jesus, então, no meio da sua pregação, das suas mensagens, ele disse para o povo, ele disse a lei, e os profetas permaneceram até João. Foi o que o Senhor disse para eles. Ou todos entenderam, ou nenhum deles entendeu, e eles ficaram com vergonha de perguntar. Mas ele claramente disse: a lei e os profetas permaneceram até João. Ele quis dizer que de João em diante, ou dele mesmo em diante para frente, depois do Senhor Jesus, ia vir uma nova forma de salvação para a humanidade. Que eles não mais iam se salvar pela lei de Moisés, mas ia ser uma outra lei que ia salvar eles, e era a lei do Espírito, que ao mesmo tempo ia virar a lei da liberdade. Então, aquela lei do Espírito é a que o Senhor quis pregar para eles naquele dia. Ele não quis dizer que a lei de Deus fosse anulada, fosse tirada, não. Mas que iam ser tirados todos os rituais, todas as coisas físicas e materiais que o povo tinha de fazer por causa das leis, dos decretos que Moisés tinha deixado escrito para eles, que ele ensinou para o povo, que era para eles cumprirem todos esses requisitos físicos, eram muitas regras. E Moisés, ele falava para o povo: todos vocês têm que cumprir tudo o que eu ensino para vocês, porque é o único que vai levar vocês até a vida eterna, para a vida eterna. Se vocês obedecerem os mandamentos de Deus e os mandamentos que eu prescrevo para vocês hoje, Moisés disse para eles, vocês vão ter a vida eterna. Mas como aquilo acabou não acontecendo, Deus, então, ele tinha pronta uma outra forma de salvação. O outro método de salvação era a lei do Espírito. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ia mudar a lei de Deus, as tábuas da lei? Não, claro que não. Ele não mudou elas. Ele confirmou elas. Ele confirmou que era para cumprir aquela lei, a lei que Deus tinha escrito em tábuas de pedra. Mas é que não tinha nenhum ser humano que conseguisse fazer aquele trabalho. Moisés não conseguiu, com a lei, ele não conseguiu dar salvação para as pessoas, salvar elas. Mas tinha um rei perfeito que ia conseguir, o Salvador, o Messias, aquele que veio.
Ele prometeu, ele disse, o Espírito Santo virá. Ele vai vir, vai ficar na terra com vocês. E ele vai ensinar para vocês, vai guiar e orientar. E ele é quem vai governar a igreja, guiar a igreja, vai ensinar para o povo, para as pessoas, o que é bom e o que é mal. Ele não só vai ensinar os mandamentos da lei, aqueles que foram escritos em uma tábua de pedra, mas ele também vai ensinar para vocês a boa forma de viver. E o Espírito Santo vai ficar para sempre com vocês. Então, vocês vão conseguir saber o tempo todo o que vocês têm que fazer ou deixar de fazer. Deus sabia, o Senhor sabia que os tempos iam mudar no decorrer, que ia avançar a ciência. Tudo ia mudar. As modas, como nós falamos, as tendências, os costumes, a cultura. Nós chamamos aquilo assim. Tudo aquilo ia mudar. Deus sabia daquilo. E então, só o Espírito de Deus ia conseguir ensinar para as pessoas e atualizar elas do jeito que elas teriam que agir no seu dia a dia. Porque Deus sabia que muitas coisas escritas na Bíblia, costumes das pessoas, iam ficar no passado. Iam se passar muitos anos, milhares de anos até, nós nem sabemos quantos séculos após o nosso, as coisas vão mudar, vai ter outros costumes, outras culturas, porque tudo muda, tudo evolui. Por causa disso, o Senhor, Ele disse, o Espírito vai estar lá, vai ficar lá nos corações das pessoas para ensinar para vocês a viverem bem, a viverem retamente para conseguirem interpretar as Escrituras na sua atualidade. Graças ao nosso Deus, que as coisas realmente têm acontecido desse jeito, são as experiências que eu tenho passado em mais de 50 anos que eu conheço a palavra de Deus e tenho experiências com o Espírito Santo. Eu tenho sido testemunha de tudo o que Ele tem ensinado para mim. Ele me ensinou a forma correta de viver, de agir, como lidar com as coisas, como lidar com as pessoas, quando me juntar às pessoas e quando não me juntar, quando ter aquela pessoa próxima de mim e quando afastar. Todos esses detalhes não estão escritos na Bíblia, mas são coisas que nós precisamos no dia a dia para conseguir agradar a Deus. Essa aí é a lei do Espírito, ou a lei da liberdade. E nós vamos ler, porque se eu ficar falando, eu nunca vou terminar. Então, Isaías 61, vamos ver o que diz em Isaías 61. Irmãos, eu tenho um defeito, não sei. Quando eu começo a falar de Deus, eu não consigo me conter, eu continuo falando e eu falo por horas, até as pessoas até me deixarem falando sozinha, com certeza. Porque eu fico muito emocionada e muito feliz falando de Deus. Para mim, é a minha alegria maior. Quando eu abro a Bíblia, eu pego na Bíblia e alguém faz uma pergunta para mim, é a minha maior felicidade. E eu sou feliz ficando na frente de uma pessoa que me faça uma pergunta da Bíblia ou na frente de milhares. É a mesma felicidade para mim, porque é a palavra de Deus. Quando alguém faz uma pergunta para mim, isso aí me deixa muito feliz, irmãos. E aqui em Isaías 61, eu acho que vai falar alguma coisa sobre a lei do Espírito, da lei da liberdade. No decorrer da nossa leitura, nós vamos conseguir desenvolver esse assunto para entender e compreender o que é a lei do Espírito, o que é a vida espiritual, o que é. Porque as pessoas falam para mim, irmã, mas falam para mim que eu tenho que viver a vida espiritual, eu tenho que ser espiritual. O que é aquilo? Tá. Aqui no verso 1 diz: o Espírito de Deus, o Senhor, está sobre mim. O capítulo 61, 1 de Isaías é uma profecia ao respeito do Messias, do Salvador, do Rei perfeito, que é vir nos tempos vindouros, no findar dos tempos, o nosso Senhor Jesus. Então diz, o Espírito de Deus e o Senhor está sobre mim, porque me ungiu o Senhor para levar as boas novas. E eu falaria, ele me ungiu para levar a lei do Espírito, as boas novas da salvação,
a nova forma de salvação que Deus tinha preparado desde faz muitos anos, milhares de anos atrás, preparando para aquele futuro maravilhoso que ia acontecer depois de Cristo. E diz aqui, me ungiu para levar as boas novas aos pobres, para curar os quebrantados de coração, curar eles, curar os quebrantados, diz aqui, para proclamar a liberdade dos cativos. Mas qual liberdade? Quem estava cativo? E aos presos a liberdade do cárcere. Quais eram aqueles presos? Não fala dos presos físicos, das pessoas que talvez sejam pegas em flagrante, roubando ou fazendo um homicídio e acabam sendo presos. Não fala deles aqui. Quando diz proclamar a liberdade dos cativos e aos presos do cárcere, era o cárcere do diabo. O diabo tinha levado presos, cativos, as pessoas e tinha deixado elas escravas, porque todos eles estavam pecando, e como todos eles pecavam, homens e mulheres, então eles tinham sido rejeitos da glória de Deus, da presença de Deus. Por causa disso, diz aqui que eles estavam presos pelo inimigo por causa do seu próprio pecado. Eles tinham sido levados cativos, presos. O diabo tinha eles desse jeito. E diz aqui que o Senhor, Ele ia enviar o Messias, o Salvador, para pregar as boas novas, para levar as boas novas para todas aquelas pessoas que estavam sendo cativas, presos do diabo, do pecado, da maldade, e eles estavam sofrendo muito. Por causa disso, o Senhor, Ele disse: arrependei-vos, o reino de Deus se aproxima. A salvação veio na sua casa hoje. Ele disse para alguém: hoje veio a salvação a esta casa. Por quê? Porque aquela pessoa tinha acreditado no Senhor. E ele disse: você é o novo jeito de salvação, a nova forma de salvação. Aquelas boas novas que você está pregando, você agora é o caminho que vai nos levar até a vida eterna. Quantas coisas aquela pessoa falou com o Senhor e por causa disso o Senhor falou para ele: hoje veio a salvação a esta casa. E aqui no verso 2 do capítulo 61 diz: o Senhor me ungiu para proclamar o ano da boa vontade do Senhor, para proclamar o dia da vingança de nosso Deus, e enviou ele, ungiu ele para consolar a todos os que choram. Mas não é que eles estavam chorando porque morreu um parente, não era esse tipo de choro. O coração deles, a alma deles que estava triste, porque eles estavam vivendo sem Deus. Deus tinha se afastado deles, de todos eles Deus tinha se afastado por causa do pecado, por causa daquela escravidão que eles estavam sofrendo. E era por isso que eles sentiam como se alguém tivesse abandonado eles, que o esposo tinha abandonado eles, o nosso Deus. Mas ele disse aqui que ele veio para consolar todas aquelas pessoas e trazer para eles a nova forma de salvação, para pregar a lei do Espírito para eles, para pregar a lei da liberdade para eles. E agora vamos para Lucas. Lá nós vamos achar as experiências ou o que o Senhor Jesus viveu em Lucas 4, quando ele ensinou, quando ele pregou, quando ele deu para eles as boas novas de salvação, quando ele deu aquelas boas novas para o povo em Jerusalém, para toda Judá. Quando eles vinham ouvir a palavra do Senhor, e até de muitos lugares, porque a história conta para nós que vinham ouvir a mensagem daquele ser maravilhoso que foi enviado por Deus de muitos lugares. Lucas 4:18.
Aqui o Senhor Jesus falou. E no verso 16 diz: o Senhor Jesus foi para Nazaré, o Senhor Jesus Cristo, onde fora criado. E era um sábado, um dia de repouso. E ele entrou na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler as Escrituras. No 17, entregaram a ele o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. É o mesmo verso que nós lemos em Isaías 61. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos, e agora vocês sabem que não são os físicos, são os cativos espirituais. A pessoa que está triste, que tem a alma triste, que o coração dela está triste, abatido, desolado, cheio de amarguras, de depressão, que não tem mais vontade de viver. É esse coração quebrantado, doente, para proclamar libertação aos cativos e para dar vista aos cegos. Os cegos são as pessoas que não conhecem a palavra verdadeira do caminho do Senhor. Aqueles que não conhecem, não sabem, são que nem cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano favorável do Senhor. E diz aqui que ele fechou o livro, devolveu ao assistente e ele se sentou para pregar na sinagoga. E diz aqui que todos os olhos deles estavam fixos nele. E no 21 diz: hoje cumpriu-se essa escritura que acabais de ouvir. Glória ao nosso Deus. O Senhor Jesus, ele disse: hoje cumpriu-se essa escritura de Isaías 61 que acabais de ouvir. Porque eu estou aqui. O Senhor com certeza disse para eles: eu estou aqui perante vocês. E sou eu aquele que falava Isaías 61. Eu acho que o Senhor pregou todas essas coisas para eles, ensinou para eles. Eu imagino que ele deve ter durado horas pregando e ensinando a palavra dele. E é muito triste, é uma pena que nós não temos todos esses escritos. Não deixaram para nós os escritos, mas como nós já conhecemos um pouco o Senhor, conseguimos imaginar o que ele falou, o que ele pregou, o que ele ensinou. Nós conseguimos imaginar. Por quê? Porque hoje nós temos a experiência do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem falar conosco, ele fala tantas coisas para nós, ele ensina para nós, ele nos guia. E é por causa disso que nós conseguimos imaginar tudo que o Senhor falou e pregou para eles. Mas o mais formoso, para destacar, é o cumprimento de Isaías 61. Quando o Senhor disse: eu vou pregar as boas novas. E então as pessoas, nenhuma delas ficou pensando quais são as boas novas, o que é as boas novas, qual é aquela forma de salvação, a nova forma de salvação, que não deixa de lado os mandamentos do nosso Deus, aqueles mandamentos que Ele mesmo escreveu em tábuas de pedra. Aqueles mandamentos, nós não podemos nos desfazer deles, eles moram conosco hoje. O Espírito Santo, a lei do Espírito ou a lei da liberdade estão hoje conosco e é eles que nos ajudam, o Espírito de Deus que nos ajuda para nós conseguirmos cumprir com todos aqueles mandamentos e ao mesmo tempo para nós sermos livres. Livres porque falamos aqui da lei da liberdade, então nós temos que ser livres. Alguns de nós já temos conseguido ser livres, mas ainda faltam muitos ainda são escravos, estão presos. O diabo tem vocês sofrendo, tem feito vocês sofrerem. E é por causa disso que nós temos que falar e pregar. Nós, aqueles que conhecemos a obra do Senhor, temos que nos esforçar para Deus vir nas nossas vidas e nos usar para pregar aquelas boas novas de salvação, para pregar a lei do Espírito, para as pessoas entenderem o que significa a lei do Espírito ou a lei da liberdade e para cada um valorizar e não menosprezar a palavra do Senhor, porque o Espírito Santo é
tudo na vida dos seres humanos. Sem o Espírito Santo, as pessoas não são nada, não são ninguém. Se as pessoas falam só que elas têm a sua igreja, elas só ficam lendo a Bíblia, algumas delas até têm Bíblias mais modernas, com vocabulário moderno, e elas falam, isso aqui é suficiente. Aí eu faço uma igreja e eu leio para eles. Se eles não têm o Espírito de Deus no meio deles, se eles não têm a lei do Espírito na sua alma, eles não vão fazer nada, eles vão falhar, vão fracassar. Acaba sendo um fracasso na sua vida espiritual e na sua vida material. Na sua vida material, porque Deus nunca vai respaldar eles e eles nunca vão progredir nem prosperar nas coisas materiais da vida. E vai fracassar na sua vida espiritual porque as pessoas nunca vão conseguir mudar a vida delas. Elas sempre vão ficar vivendo no mesmo pecado, na mesma fraqueza, no mesmo erro, no mesmo vício. Eles vão viver naquilo o tempo todo porque eles precisam da lei do Espírito. Eles precisam do Espírito de Deus para tirar aquelas coisas do coração, da alma, do corpo. Então acaba fracassando. E nós temos que termos completamente ou sermos completos na nossa vida espiritual. Nós temos que ter o Espírito de Deus, a direção do Espírito de Deus. E a direção do Espírito de Deus não acontece só com o dom da profecia. Não é isso só, porque o dom da profecia é um dom que Deus usa para consolar uma pessoa quando ela estiver sofrendo. Mas a direção do Espírito de Deus, de um jeito geral, que acolhe todos nós, acontece quando Ele nos ensina, nos ilumina, nos faz sentir no nosso coração o temor e o respeito diante do Senhor, que nos conduz a sermos iluminados, a nós conseguirmos interpretar tanto as Escrituras como as revelações de Deus, nos faz enxergar a vida desde uma perspectiva diferente, porque o Espírito de Deus nos guia, nos orienta e faz que nós enxerguemos as coisas de um jeito diferente para fazermos tudo bem, agradando a Deus. Isso aí é a direção do Espírito. E vamos continuar em Romanos, agora vamos para Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler rapidamente, porque nós vamos ler do 1 ao 14, porque se eu ler 3 versos só, vamos ficar incompletos. Então é melhor ler quase todo o capítulo, mas nós só vamos ler até o 14. Se lembrem que nós estamos tentando entender e compreender o que é a lei do Espírito. Mas, pelo que eu já tenho falado, vocês já conseguem entender um pouco. Especialmente as pessoas novas, as pessoas recentes, porque as pessoas antigas, as pessoas mais velhas na igreja já sabem de cor esse assunto. Os pregadores, os pastores, eles já sabem de cor para ensinar, mas as pessoas novas, hoje nós temos todo tipo de pessoas aqui, pessoas novas, pessoas antigas na igreja. Então, aqueles que já conhecem o ensinamento, por favor, tenham paciência, porque eu estou ensinando para aqueles que ainda não conhecem. Romanos 8, nós estamos falando da lei do Espírito ou da liberdade. O apóstolo Paulo disse aqui em Romanos, numa carta que ele enviou para a igreja em Roma, naquela época, faz quantos séculos? Muitos séculos. Diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam conforme a carne. Aqui, quando fala conforme a carne, fala sobre a lei de Moisés, com todas as suas regras e os seus requisitos. Isso aí é a carne. Diz, aqueles que não andam conforme a carne, mas segundo o Espírito. Quando diz que eles andam conforme ou segundo o Espírito, aqui fala sobre a lei do Espírito de Deus. Eles estão andando na fé do Evangelho, do verdadeiro Evangelho de Cristo.
A lei do Espírito ou a lei da liberdade é a mesma coisa que falar o evangelho puro e verdadeiro de Cristo. Essas são as boas novas de salvação. E isso aí é o que nós estamos tentando entender. O que significa a lei do Espírito? O que significa para você viver uma vida espiritual? Isso aí vai ficar claro hoje. Então diz, aqueles que não andam conforme a lei de Moisés, eu vou tirar a palavra carne, eu vou substituir pela lei de Moisés, mas segundo o Espírito de Deus, ou o evangelho puro de Cristo, ou a fé em Cristo. No verso 2 diz, porque a lei do Espírito de vida, falando do Espírito do Senhor aqui, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. E a lei do pecado e da morte faz referência à lei de Moisés, porque eles não podiam comer carne, não podiam comer determinados animais, não podiam beber determinadas coisas, não poderiam trabalhar em determinados dias, eles tinham que entrar e lavar os pés, lavar as mãos, eles tinham que entrar sem sapatos, eles tinham que colocar cartazes em todo lugar. Era uma série de regras e requisitos da lei de Moisés que eram muito difíceis de cumprir, de executar na lei de Moisés. Então diz aqui que o apóstolo chamou aquela lei de lei do pecado e da morte. Por quê? Porque ninguém conseguiu cumprir a lei, fazer ela, porque era muito difícil. Eles sempre acabavam errando, até na vida pessoal deles, nas impurezas das pessoas, da parte humana. Eles tinham regras, eles tinham determinados comportamentos, mas as pessoas não conseguiam cumprir aquilo. Então, eles viviam no pecado, eles sempre viveram no pecado. E é claro, o pecado causa morte espiritual. Então, por causa disso, Paulo falava aqui que não tinha nenhuma condenação para as pessoas que seguiam a lei do Espírito, a lei da liberdade. Só tinha condenação para as pessoas que ainda estavam na lei do pecado e da morte, que era a lei de Moisés. O apóstolo Paulo aqui, ele pregou porque naquela época, nas igrejas, tinham muitos judeus que tinham se convertido ao evangelho de Cristo, mas eles ainda continuavam fazendo os costumes e os rituais da lei de Moisés. Eles ainda se circuncidavam. E a circuncisão tinha terminado, tinha acabado, não existe mais agora. A circuncisão foi tirada na lei do Espírito. Isso foi tirado do mesmo jeito que foi tirado o dia sábado, o dia de repouso, porque Cristo agora é o nosso repouso. Porque na circuncisão que era feita antigamente, que era uma cirurgia pequena no homem, feita no homem, aquilo representava uma coisa no Evangelho de Cristo. E qual era a representação? Representava o pecado, porque tinha uma mancha de pecado nos seres humanos. E quando um homem ou uma mulher se convertem ao Evangelho ou à lei do Espírito, quando eles ouvem o Evangelho do Senhor e eles acabam se convertendo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, imediatamente começa a limpar o coração, começa a limpar o corpo da pessoa, para tirar dela aquela vontade de pecar, para tirar dela aquelas fraquezas, para tirar dela aqueles maus pensamentos, as coisas erradas que ela faz. E aí, então, o coração fica limpo e a pessoa consegue se converter àquela nova lei do Espírito. Ela se converte ao Evangelho de Cristo. É Ele quem faz esse milagre na vida das pessoas e a pessoa consegue se transformar e ela deixa de pecar. Isso aí é a circuncisão espiritual, vamos chamá-la assim. Espiritualmente, ela é a circuncisão. Por causa disso aqui, os apóstolos, pela revelação divina, falaram para eles: vocês têm que circuncidar os seus corações. Não é para vocês circuncidarem o seu corpo, porque isso aí não vale nada agora. Não tem mais validez. O coração de vocês é o que tem que ficar circuncidado. Vocês têm que parar de xingar, vocês têm que parar de ser egoístas, de ter inveja, de maltratar os outros, de pecar, de adulterar, de fornicar. Vocês têm que parar de fazer aquilo. E quando vocês pararem de fazer, vocês vão ter circuncidado o seu coração para Deus. Porque
Isso aí, aparentemente, para Deus, simbolizava, representava uma imundície no corpo e eles tinham que retirar ela fisicamente. Mas hoje, espiritualmente, na lei do Espírito, que nós vivemos nela, naquela lei da liberdade, o Espírito do Senhor nos transforma. Tira de mim aquela vontade de pecar, tira de mim aquelas fraquezas ruins. Ele me limpa, e aí eu começo a viver uma vida santa. Então aí eu fico circuncidada, sem precisar circuncidar fisicamente ninguém. Porque eles circuncidavam as pessoas fisicamente e as pessoas continuavam pecando, continuavam fazendo o que era mal. Então Deus, Ele nos fez entender que isso aí não funcionou. A lei de Moisés não deu certo, não trouxe a vida eterna, não trouxe liberdade, não trouxe paz nem felicidade. Na verdade, era escravidão e cárcere espiritual. Então a lei do Espírito começou a funcionar no meio de nós, a trabalhar no meio de nós, e é o que nós vivemos hoje. E vamos continuar no verso 3, porquanto que era impossível para a lei de Moisés, pois a lei de Moisés era enfraquecida por causa da carne, quer dizer, pelos seres humanos, porque eles não conseguiram mudar, eles não conseguiram tirar deles os seus pecados, nem mudar a inveja dentro deles, o egoísmo, a ambição, os palavrões, os xingamentos. Eles não conseguiram tirar deles mesmos isso aí, nem a idolatria, nem as crenças, nem as superstições. Eles não conseguiram tirar deles mesmos isso aí. E aí, então, a lei de Moisés ficou enfraquecida. Na lei escrita, falava que não era para ter feiticeiros no meio do povo. Estava escrito na lei. E as pessoas leram aquilo. Não era para ter feiticeiros no povo, porque era uma abominação com o Senhor. Mas como a carne era mais forte, era muito mais forte do que estava escrito na lei de Moisés, então eles tinham feiticeiros, adivinhos, e eles consultavam os signos do zodíaco, os astros, o sol, as estrelas. Aquela vontade era mais forte. Então, a lei de Moisés que estava escrita ficava enfraquecida porque ela não conseguia fazer nada. Porque a carne das pessoas, a vontade de pecar era muito mais forte e o inimigo acabava provocando eles para fazer as coisas erradas. É o que aconteceu. Então, por causa disso que Deus teve que enviar quem? O Espírito Santo. Ele enviou o Senhor Jesus Cristo. Ele deu os primeiros ensinamentos, as primeiras ordens, ele foi embora e enviou o Espírito Santo. E hoje é o Espírito Santo quem faz o milagre na nossa vida. É isso. Então diz que a lei era enfraquecida por causa da carne, por causa das pessoas. E o que Deus fez então? Porquanto o que era impossível para a lei de Moisés, pois era enfraquecida por causa dos seres humanos pela fraqueza deles, a carne, o pecado, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então diz aqui que Deus enviou o seu próprio Filho, fez ele em semelhança de carne do pecado. Por isso, ele agiu feito um ser humano normal, comum, porque era o trabalho que ele tinha que fazer. Se igualar a um ser humano, ser que nem um ser humano, para ver se dava ou não dava para fazer, até onde dava para fazer. E ele viu que dava, o ser humano conseguia mudar. Então, no verso 4 fala, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, segundo a lei de Moisés escrita, mas nós vamos andar segundo o Espírito. Porque o Espírito, ele nos faz mudar, ele nos renova, ele nos dá um coração novo, limpo, puro. E aí nós conseguimos ser felizes e não temos mais aquela vontade de pecar. Não temos mais aquela vontade de falar palavrões, nem de ter inveja das pessoas, nem de prejudicar os outros, nem de roubar dos outros, nem de ofender e machucar os outros. Nós não fazemos mais aquilo porque não temos mais a vontade de fazer dentro de nós. Então, a lei do Espírito faz um milagre em nós. Ela mora em nós, conosco, e ela nos ajuda.
Na antiguidade, o Espírito de Deus não morava com nenhum ser humano. E aí, então, eles faziam o que a carne deles, a vontade deles, falava para eles fazerem. E por causa disso, acabava sendo violado aquilo que estava na lei de Moisés. Eles nunca conseguiam cumprir. E não se esqueçam que nós aqui estamos fazendo uma comparação entre aquela lei escrita de Moisés e a lei do Espírito, aquilo que nós vivemos hoje no Evangelho de Cristo. E no verso 5 diz, porque os que são segundo a carne, ou as pessoas que estavam praticando, fazendo a lei de Moisés, põem sua mente nas coisas físicas, materiais da vida. Aqui fala, põem sua mente nas coisas da carne. Mas os que são conforme o Espírito, quer dizer, as pessoas que já se converteram a Cristo e o seu Evangelho, aqueles que já aceitaram e receberam o Espírito de Deus nos seus corações, nas suas almas, eu vou falar de novo, diz, mas os que são conforme o Espírito para as coisas do Espírito. Visto que a mentalidade da carne é a morte, a mentalidade daquela lei, daquelas coisas materiais, era morte ou trazia morte espiritual. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Quem tiver a lei do Espírito, que é o Evangelho puro de Cristo, que é acreditar em Cristo, ele disse, eu me vou, mas enviarei o meu Espírito e ele estará em vossos corações. Então, quem tiver o Espírito de Deus na sua vida, no seu coração, diz que sempre vai ter vida e paz, porquanto a mentalidade da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Diz aqui que as fraquezas da carne do ser humano nunca vão se sujeitar à lei de Deus. Então é por causa disso que as pessoas viram inimigos de Deus. No 8, portanto, os que vivem segundo a carne, quer dizer, fazendo tudo que está na lei de Moisés, não podem agradar a Deus, porque eles não têm o Espírito de Deus para ajudar eles. Porque sem o Espírito de Deus, nós não somos nada nem ninguém. Temos que ter o Espírito de Deus, porque do contrário, vamos ser seres humanos normais. No verso 9, vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, ele esclarece também. Se vocês se chamam de crentes, falam que vão na igreja, mas vocês não têm o Espírito de Deus, então vocês não são de Deus. Percebam, observem esses versos. Nós temos que buscar o Senhor e nós estamos aprendendo para buscar o caminho verdadeiro do Senhor. Então diz vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não é de Cristo, não é de Deus. Isso aqui é o que nós estamos lutando para ter o Espírito de Deus na nossa vida, no nosso coração. Vamos lutar para alcançar aquilo. É simples, é só ter sinceridade, é só ser sinceros com Deus e amar a Deus primeiro, mais do que tudo. É o que Ele nos pede. No verso 10, contudo, se Cristo está em vós, ou se o Espírito do Senhor está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Isso aqui é verdade. Diz aqui que quando o Espírito Santo ele mora no nosso coração, na nossa alma, diz aqui que a nossa carne, então, morre para o pecado. Isso é verdade. Eu tenho passado isso na minha vida. Desde que eu conheci o Senhor, eu nunca mais tive vontade de pecar, nem de fornicar, nem de roubar, nem de machucar os outros, prejudicar os outros, ter inveja das pessoas. Eu nunca quis ser testemunha falsa, nem caluniar ninguém, nem ter inveja de ninguém, nem ter rancor contra ninguém, nem falar mentiras. As mentiras, tudo aquilo acaba. E eu tenho passado por isso, eu tenho vivido que eu não sinto vontade nem ânimo de mentir para ninguém. Eu nunca faço porque aquilo não está em mim. Eu não tenho vontade de fazer aquilo. Então é verdade. O Espírito de Deus nos muda, Ele tira de nós a vontade de pecar. Ele nos limpa, nos liberta e é o que Deus quer. Que nós vivamos na lei do Espírito ou na lei da liberdade.
Diz aqui no 10, nós já lemos então no 11. E se o Espírito de Deus, que dos mortos ressuscitou Jesus, habita em vós, no vosso coração, diz aqui, Deus, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo, também vivificará vossos corpos mortais por seu Espírito que habita em vós. Glória ao nosso Deus. Essa aqui é uma promessa formosa do nosso Deus, pelo seu Evangelho, pelas boas novas de salvação, que é o Espírito de Deus mesmo, conosco aqui na Terra, no globo terrestre. Deus conosco, nos libertando, nos limpando, nos dando a felicidade, tirando de nós a vontade de pecar. No verso 12, então, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se vocês viverem segundo o Espírito de Deus e fizerdes morrer as obras da carne nos seus corpos, vivereis para Deus e um dia vão obter a vida eterna. E no 14, tomara que vocês leiam o verso 14 lá, todos aqui vamos ler ele, e o que diz? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então agora vocês entendem esse verso, vocês já tinham lido ele várias vezes, não é? Vocês já tinham lido esse verso muitas vezes e até poderiam ter mal interpretado, porque quando vocês leram, acharam que estava falando do dom da profecia, mas não, o dom da profecia é sim um dom formoso que Deus usa para nos falar, para nos consolar ou nos fazer uma promessa. Mas se você, e muitas pessoas ouvem a profecia, mas como diz um ditado popular, entra por aqui e sai do outro lado, e vocês continuam pecando, então vocês vêm na igreja, duram um ano ouvindo a profecia, vindo na congregação, mas vocês continuam fazendo adultérios e coisas abomináveis diante de Deus lá na sua vida privada. É o que acontece com muitos. E acham que como vêm na igreja e ouvem a profecia, e Deus faz promessas, e Deus fala, segue em frente, muda. Isso aí não entendem, não é? Mas aí, então, acham que é suficiente. E não é. Nós temos que ter a lei do Espírito na nossa alma, no nosso coração, para que a nossa vida diária, o nosso dia a dia, seja uma vida de exemplo, de testemunho, de fazer o bem. É isso, a lei do Espírito, que é o que significa sermos guiados, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E sermos guiados não é só sermos ensinados e corrigidos, mas é que o Espírito de Deus more no nosso coração, na nossa alma. Isso aí é o que significa esse verso 14. Então, agora vamos para 2 de Coríntios 3. Ou em Gálatas 5, do 1 até o 6. Porque eu acho que acabou o tempo. Eu peço desculpas porque hoje eu vou extrapolar um pouco do meu tempo, mas em 2 de Coríntios, no capítulo 3, temos versos tão lindos para lermos e para o nosso ensinamento ficar bem claro hoje. 2 de Coríntios 3, no verso 1 até o 17, nós vamos ler rapidamente. Aqui o apóstolo disse, começamos outra vez a nos recomendar a nós mesmos? O apóstolo Paulo falava dele e dos outros apóstolos, os seus colegas? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós ou da parte de vós? Eles viajavam muito, viajavam de um lugar para o outro, e em alguns lugares exigiam deles levar carta de recomendação, porque não iam deixar eles entrarem nas sinagogas, pregar o evangelho ou nos outros lugares sem aquilo. Então o apóstolo disse, nós não precisamos de carta de recomendação, porque o nosso testemunho, o nosso exemplo é a nossa recomendação. E depois de nós falarmos para vocês das boas novas, da lei do Espírito, da lei da liberdade que Deus tem dado para nós, vão chegar os milagres, os sinais, as maravilhas, os prodígios. Isso aí é a carta de recomendação que nós temos e deveria ser suficiente para vocês. Ele falava para as pessoas. E no verso 2 diz,
Vós sois nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifesto que sois a carta de Cristo, expedida por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Observem que a lei que Deus deu para Moisés em tábuas de pedra, agora, no Evangelho, nas boas novas de salvação que nós estamos pregando hoje, aquela lei escrita em tábuas de pedra, o nosso Deus, ou Espírito Santo, tem escrito aquelas mesmas leis no nosso coração. Fala aqui que elas estão escritas no nosso coração. É a lei de Deus que está escrita no nosso coração para fazer tudo o que é bom e cumprir inteiramente os mandamentos do Senhor. Tudo feito pela obra do Espírito de Deus, que fica trabalhando aqui na terra, trabalhando com os seguidores de Deus, com os homens e as mulheres que seguem a palavra dele, o evangelho dele, a fé em Cristo. Então, o Espírito Santo, ele escreve no nosso coração essa lei. E como eu disse antes para vocês, a circuncisão agora acontece no coração, não mais fisicamente. Agora, o nosso dia sábado, o nosso dia de repouso é o Senhor Jesus Cristo. Todos os dias para nós é sábado, às 24 horas do dia. São sábado porque nós estamos repousando, descansando em Cristo, em Deus, porque nós temos paz e liberdade. O diabo até pode colocar tribulações e dificuldades no meio do nosso caminho, nos pode fazer chorar às vezes, mas a paz que Deus tem colocado no nosso coração não pode ser tirada. Temos paz e alegria. Tudo bem, o diabo está me fazendo sofrer, ele colocou um problema na minha vida, alguma dificuldade, mas isso vai passar, porque Deus vai me consolar, vai me confortar. Ele vai enxugar as minhas lágrimas. A lei do Espírito está aqui comigo, porque nós agora vivemos o nosso coração com aquela lei escrita, aquela palavra de Deus escrita no nosso coração. E é por causa disso que fala que a lei que foi escrita em tábuas de pedra, fala que agora estão escritas nas tábuas do coração. E o 4. E diante de Cristo temos tal confiança para com Deus, não que sejamos competentes por nós mesmos para pensar algo sobre nós mesmos, mas que nossa competência provém de Deus, o qual nos capacitou como ministros de uma nova aliança. Diz aqui, ele destacou o trabalho que Deus tinha dado para eles, porque eles eram ministros competentes daquela nova aliança, não da letra, quer dizer, da lei de Moisés, mas do Espírito, da lei do Espírito. Mas do Espírito, porque a letra mata, e realmente a letra mata, é verdade. Porque todos morreram, todos acabaram sendo rejeitos da glória de Deus. Aqueles que faziam a lei de Moisés na antiguidade, diz na Bíblia que todos eles foram rejeitos, foram tirados da glória de Deus, porque a letra matou eles. Porque eles acabavam lendo e lendo os mandamentos, mas eles não conseguiam cumprir eles. E aí então Deus se afastou deles, e a letra matou mesmo. Mas o Espírito vivifica. O Espírito de Deus vivifica. E como é o jeito que ele vivifica? Quando nós abrimos a Bíblia, às vezes, uma história que aconteceu milhares de anos atrás, o Espírito Santo vivifica ela no nosso tempo, na nossa época, e faz ela virar uma realidade. Porque às vezes nós também vivemos aquelas coisas, então ele vivifica a letra, o que foi escrito. Mesmo tendo acontecido milhares de anos atrás, hoje também pode acontecer. Hoje também nós temos que evitar aquelas coisas, temos que conseguir fazer aquilo, temos que viver aquilo para receber uma bênção de Deus. É isso que significa quando fala que o Espírito Santo vivifica os mandamentos, a palavra de Deus, porque essa aí é a lei do Espírito e nós estamos sob aquela lei de liberdade, vivendo com o Espírito de Deus. Ele vivifica o que foi escrito na Bíblia. Vivifica tudo o que for difícil para nós. O Espírito de Deus quem faz essa obra.
Os que viveram na época da lei de Moisés, eles não conseguiram agradar a Deus, eles não conseguiram cumprir os mandamentos. E diz no verso 7, e se o ministério da morte, que faz referência à lei de Moisés, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, foi glória, diz aqui que foi muito glorioso, foi uma coisa majestuosa o que Deus fez com Moisés lá no Sinai. Diz aqui que foi com glória, tanto que os filhos de Israel não puderam fitar os olhos no rosto de Moisés por causa da glória de seu rosto, a qual pereceria. E isso realmente aconteceu. Eles não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Contudo, essa glória pereceu, acabou. Porque ninguém conseguiu cumprir nada. Mas a glória do futuro, a glória dos tempos vindouros, a glória que veio faz mais de 2000 anos, é a glória que hoje nós conseguimos desfrutar. Nós desfrutamos da presença, do sentimento que traz o Espírito Santo na nossa vida. Porque é Ele quem nos faz sentir essas coisas, aquela vontade de agradar a Deus, de ler a Bíblia, de cantar, de orar. E quando Deus dá a manifestação dos seus dons espirituais, então é tão formoso, nós sentimos que estamos num céu, realmente. Então é isso que diz aqui. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, foi glória, tanto que os filhos de Israel não puderam fitar os olhos no rosto de Moisés por causa da glória de seu rosto, a qual pereceria. Diz então, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele compara. Então aqui faz uma comparação entre aquela glória que Moisés viveu no Monte Sinai, quando Deus deu para ele os mandamentos, aquela glória acabou perecendo, acabou acabando. Ninguém conseguiu cumprir tudo. Então diz que a glória de hoje vai ser muito maior. Vai ser muito melhor a glória que nós temos hoje, porque temos o ministério do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é quem governa sobre nós, quem nos dirige, Ele que nos ensina. É Ele quem revela para nós, é Ele quem muda o nosso coração, dá para nós a paz e a felicidade. E no verso 9 diz, porque se o ministério de condenação, que foi a lei de Moisés, foi com glória, muito mais abundará em glória o ministério de justificação. E qual é o ministério de justificação? A lei do Espírito ou a lei da liberdade. Diz, porque mesmo que foi glorioso, porque mesmo o que foi glorioso não é glorioso neste respeito, quer dizer, a lei de Moisés, em comparação com a glória mais eminente, que é aquela que nós estamos vivendo, a obra maravilhosa do Espírito Santo. Porque se o que é passageiro teve glória, quer dizer, a lei de Moisés, e ela acabou, então diz aqui que ela teve glória, então muito mais glorioso será o que permanece. O Espírito de Deus vai permanecer para sempre. Essa aqui foi a promessa que o Senhor fez. Ele disse, o Espírito vem e vai ficar com vocês para sempre, vai ensinar, vai guiar, vai orientar vocês e vai falar tudo o que vocês tiverem de fazer na vida. Então, por causa disso, diz, será o que permanece para sempre. Glória ao Senhor. Nós estamos vivendo a lei do Espírito, a lei da liberdade. E o 12. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita franqueza, e não como Moisés, que punha um véu sobre o próprio rosto para que os filhos de Israel não fixassem os olhos no fim do que era passageiro. Mas seus pensamentos, naquela época, se embotaram, porque até o dia de hoje, quando leem a antiga aliança, o mesmo véu lhes fica descoberto, o qual desaparece em Cristo. Então, diz aqui que até aquela época o povo de Israel não conseguia entender. No 15, porém até hoje, quando leem Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, dos incrédulos. Mas sempre que alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado e eles vão conseguir entender e compreender muito melhor a mensagem e a função ou o ministério do Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, que é a lei do Espírito.
E diz no 18: E todos nós, com a cara descoberta, como que olhando em um espelho a glória do Senhor, diz que por enquanto nós vemos o Senhor como se estivéssemos olhando num espelho. Diz que vamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem, até chegar na mesma imagem do Senhor, do Espírito do Senhor, que é o que Ele quer. E aquela imagem vai acontecer lá depois da morte. Mas enfim, vamos agora para Gálatas, para conseguir terminar. Gálatas. E as crianças podem ficar felizes agora, porque eu sei que às vezes vocês ficam cansados no ensinamento. Até os adultos ficam cansados, então coitados das crianças. Mas é que é tão lindo falar de Deus. É tão formoso falar do Senhor. Então, eu peço desculpas. Mas então, Gálatas 5, do 1 até o 6, diz: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Qual liberdade? Por que o apóstolo disse isso aqui? Porque ele disse: estai firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. É que antigamente todos eram escravos. Uns eram escravos da lei de Moisés e do pecado, porque eles estavam fazendo a lei de Moisés, mas eles continuavam pecando ao mesmo tempo. Então, isso e nada era a mesma coisa. E os outros, o restante das pessoas, o restante das nações, eles estavam sendo escravos do pecado, do diabo. Eles não tinham a Deus e eles acabavam fazendo todo tipo de pecados. Eles eram tristes, amargurados, não tinham paz, não tinham felicidade, não tinham a liberdade que Deus dá para nós, a alegria que Deus dá no coração e na alma. Então, por causa disso, o apóstolo disse para eles que era para eles serem firmes, estarem firmes na liberdade que Cristo tinha dado para nós, porque tinha nos feito livres. Glória ao Senhor. E não estejais outra vez sujeitos a jugo de escravidão. Era para eles tomarem cuidado e não voltarem ao jugo de escravidão. Não era para eles se voltarem atrás. Não era para eles falarem: eu vou lá cumprir a lei de Moisés de novo. E outros pudessem falar: eu vou lá adorar os ídolos e os deuses de novo, vou lá na igreja que eu estava antes, porque lá eu posso fazer tudo o que eu quiser. Eu posso beber, eu posso ter um monte de mulheres, eu posso fornicar, adulterar, eu posso roubar, posso tirar dos outros, posso xingar, e ninguém me critica, ninguém fala nada para mim, então melhor eu volto lá. O apóstolo disse que não era para fazer isso. Ele disse: Cristo já nos libertou, nos fez limpos, então por que vocês vão se sujeitar de novo à escravidão do diabo? No 2, vede, eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. Naquela época, eles também tinham um problema, que tinha muitos judeus que tinham se convertido, mas eles ainda tinham o costume de se circuncidar. E Paulo disse para eles: não, vocês estão perdendo tempo, não se circuncidem, porque se vocês fizerem aquilo, vocês vão ter que cumprir toda a lei de Moisés, e ninguém até agora conseguiu, ninguém cumpriu. Então, vocês vão perder o seu tempo e perder a sua salvação. Se esqueçam disso aí. Vivam na lei do Espírito de Deus. Deixem o Espírito Santo governar vocês. E vocês vão perceber o melhor. E no 4 diz: de Cristo desligastes-vos, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Ele fez uma crítica aqui para as pessoas que ficavam decaindo, porque nós, pelo Espírito, aguardamos pela fé a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas é a fé que atua pelo amor. Aqui, ele quis acrescentar, ou ele quis esclarecer, que eles tinham que ir por um caminho só, numa corrente só, no caminho correto, no caminho da perfeição, no caminho que a lei do Espírito mostrava para todos. Aquele Espírito que já tem se passado mais de 2000 anos e hoje nós ainda estamos vivendo e sentindo a felicidade, estamos sentindo a manifestação de Deus, as promessas que Deus faz para nós. Ele cumpre, porque se o Senhor não cumprisse as promessas dele, então nós poderíamos dizer: realmente nós estamos sendo enganados.
mas Ele está cumprindo as promessas dele. E é por causa disso que nós acreditamos que Ele existe, que Ele é um Deus vivo, que aquele Deus que viveu milhares de anos atrás, hoje também se manifesta conosco. Ele não tem se esquecido das suas criaturas, da sua criação. Ele não se esquece deles. Ao contrário, Ele quer que nós tenhamos um coração humilde e simples, que nós abramos o nosso coração e falemos: Senhor, eu quero ter as tuas coisas, vem na minha vida, Senhor, porque eu quero que o teu Espírito fique me guiando. Nós estamos vivendo no Espírito de Deus, no Espírito da liberdade, porque Deus tem nos feito livres daquele inimigo que sempre tenta vir contra nós, mas nós temos Deus que fica nos dando triunfos e vitórias. Isso aí é o que nós chamamos de viver no Espírito. Por causa disso, eu falei que vocês tinham que decorar aquele verso de que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Você quer ser filho de Deus? Filha de Deus? Então, deixa o Espírito de Deus te guiar. Deixa Ele te guiar. Alguém poderia pensar, mas é que eu ainda não recebi o batismo com o Espírito Santo. E para sermos filhos de Deus ou para vivermos uma vida espiritual, temos que receber o batismo com o Espírito Santo. E você estaria parcialmente certo. Porque você receber o batismo com o Espírito Santo, tá certo, porque nós temos que ter dons espirituais e trabalhar para Deus. E quando vocês recebem os dons espirituais, vocês conseguem pôr as mãos, vocês conseguem orar pelas pessoas que estão doentes, vocês podem profetizar e o Senhor começa a dar para vocês visões, sonhos, discernimento, dá o dom de interpretar as línguas, ou quando você louvar, Ele dá muitas línguas para você. E aí então você começa a crescer na sua vida espiritual, a sua vida espiritual fica edificada. Mas também a direção do Espírito de Deus na sua vida é que se você ainda não recebeu o Espírito Santo, você não tem que se preocupar, porque se o seu coração estiver disposto e você ama Deus, aí você começa a falar: Senhor, eu quero te agradar, eu quero te servir, eu quero parar de pecar. E quando você sente, talvez você sente que não tem mais vontade de pecar, então você pode pensar: o Espírito de Deus está fazendo milagre na minha vida. Eu contei esse testemunho faz algum tempo e eu vou contar de novo hoje. Um homem veio na igreja pela primeira vez e deram profecia para ele. Este homem, ele era uma pessoa bêbada, ela gostava muito de beber constantemente. Todo dia ela ficava bebendo álcool e bebidas com álcool e ficando bêbado. E ele veio na igreja, impuseram as mãos nele, deram profecia para ele. E na profecia o Senhor disse para ele: você gosta de beber muito, você sempre fica bêbado, mas eu vou tirar isso de você. Eu vou tirar isso e você nunca mais vai beber. E ele ficou muito bravo, porque ele achou que a pessoa que estava profetizando para ele era quem falou aquilo pela vontade dela. E ele pensou: eles falaram que vão tirar de mim a bebida, então eu vou beber ainda mais. E ele ia fazer aquilo, ele saiu da igreja pensando naquilo. Mas o Espírito de Deus veio nele. Observem o jeito que o Espírito de Deus trabalhou nele. Veio nele, porque era a primeira vez que ele foi na igreja. Ele não tinha o batismo com o Espírito Santo, mas o que o Espírito de Deus fez na vida dele? Tirou dele a vontade de beber. Tirou a vontade de ficar bebendo e bebendo o tempo todo. Tirou dele. Então, vocês percebem a obra que o Espírito de Deus faz? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, o que acontece com eles? O homem contou para nós que ele foi para casa e 4 dias se passaram sem ele beber. E aos 4 dias ele se lembrou: como que eu não tenho bebido as minhas cervejas que eu costumava beber? Ele pensou: eu vou beber agora. E quando ele foi beber, ele não tinha mais a vontade, não gostava mais do gosto do álcool. Então, acabou sendo tirado dele aquela vontade de beber. E ele ficou tão emocionado que ele voltou na igreja e testificou.
Ele contou o testemunho dele. Isso é que aconteceu comigo. Quem fez esse milagre, essa obra na vida dele? O Espírito de Deus. E ele não precisou de falar em língua, de ter o batismo com o Espírito Santo, não. Só precisou do Espírito do nosso Deus, que está no meio da nossa congregação, que está na igreja. Ele é quem faz a obra, é Ele quem faz os milagres nas pessoas. E quando Ele percebe que um coração se abre para Deus, acredita, aceita e fala, eu aceito, eu acredito, eu gosto das coisas de Deus. Então, imediatamente, o Espírito de Deus desce e vem na pessoa e começa a dirigir ela, a guiar, a orientar, a transformar a pessoa aos poucos. Como diz o verso, vamos sendo transformados de glória em glória. Bendito seja o nome do Senhor. Esse aí é o trabalho da lei do Espírito. Então, agora vocês entenderam o que é viver uma vida espiritual? Quando alguém falar, será que eu vivo uma vida espiritual? A outra fala, eu vivo uma vida material. Qual é a diferença? Quem vive uma vida material está pecando, está cheio de fornicação, de bebedices, de todas aquelas coisas. E aquela pessoa que vive uma vida espiritual fala, eu não, porque Deus tirou de mim aquela vontade. Então, eu não faço mais aquilo. Eu caminho, vou na praia, vou passear, eu consigo desfrutar da natureza. Eu consigo desfrutar de muitas coisas, mas eu não tenho mais aquela vontade de pecar. Aquilo foi tirado de mim. Então, eu estou vivendo uma vida espiritual. Agora nós entendemos, agora conseguimos compreender. Mas se vocês ainda tiverem dúvidas, podem escrever para mim e eu vou tentar explicar para vocês de novo. Então, os meus queridos irmãos e irmãs, minha cara gente, pessoas recentes, pessoas novas, deixem de ser teimosas, de serem teimosos, inécios, rebeldes, porque vocês não buscam a sua própria felicidade, porque vocês não pensam, poxa, eu quero ser feliz, então eu vou pegar a Bíblia e ler para ver o que eu posso achar, o que Deus tem para mim, porque eles falam tanto da felicidade que Deus dá e eu acho que eu quero ter a mesma coisa. Se você fizer isso, você vai perceber que Deus vai se manifestar na sua vida e Ele vai dar felicidade e paz para você. Ele vai governar a sua vida, dirigir a sua vida e você vai viver sob a lei do Espírito de Deus, a lei da liberdade, aquele evangelho maravilhoso do nosso Senhor Jesus. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Então, todos vamos orar ao nosso Deus, vamos agradecer o Senhor e também vamos orar pelas doenças, para Deus nos curar. Eu peço desculpas, eu extrapolei no tempo hoje, mas tudo bem. Eu peço desculpas. E vamos orar pelas doenças e pelos pedidos, pelas necessidades, pelos desejos do coração. E vocês, os que ainda não souberem como orar, porque às vezes falam para mim isso, não se preocupa. Fica tranquilo porque Deus vê o seu coração e a sua disposição. Vamos agradecer o Criador. Padre Santo, eterno Dios, gracias Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, para darte gracias, para alabar tu nombre, para glorificarte, para honrarte. Gracias, Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Tú eres santo, tú eres justo, tú eres misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Tus promesas son fieles y verdaderas. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor. Nosotros nos deleitamos con la palabra tuya, con los dichos de tu boca. Así dice un salmo. Padre Celestial, gracias, Señor, por alegrar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser. Gracias por la felicidad. Bendito Dios, ayúdanos para seguirte. Ayúdanos a seguir por este camino, Señor. Que no nos extraviemos, que seamos firmes y valientes y sigamos adelante en este camino maravilloso de la perfección. Gracias, Señor, y ayúdanos a entender y a comprender tus caminos, tu palabra santa. Y en este momento, Padre, te pido también por las personas necesitadas. Hay muchas personas, hombres, mujeres enfermos, con diversas enfermedades, enfermedades incurables, también con todas las enfermedades de esta pandemia.
Te pido, Señor, que extiendas tu mano poderosa y que tú seas sanando, limpiando, libertando, guardándoles y protegiéndoles, Señor. Dales otra oportunidad de vida. Dale la oportunidad de que ellos todos te conozcan a ti, el Dios poderoso y justo que da la vida eterna. Que te conozcan, mi Señor, por eso devuélvele la vida, quita toda enfermedad. Sé tú sanando, mi Señor. Sé haciendo milagros y prodigios y señales. Limpia y liberta a los cautivos, destruye la obra de las obras del maligno. Toda maldición, quita, Señor, toda maldición. Rompe cadenas, rompe ataduras, ligaduras, productos de la brujería, de la hechicería. Quita, Señor, las maldiciones y ayuda y liberta a muchos que están sufriendo el dolor, que están tristes. Padre Santo, extiende tu mano dando alegría, felicidad. Quita la amargura, quita la tristeza. Bendito Dios, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos, mi Señor. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Gracias a nuestro Dios. A honra e a glória sejam para o Senhor. Vamos cantar para o Senhor o coro 173, que chama Onde está o Espírito de Deus? Lá tem liberdade. É um coro que é para o ensinamento de hoje. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay gozo y paz, hay gozo y paz. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay gozo y paz. Gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay gozo y paz. Glória ao nosso Deus. Agradecemos o Senhor. Ele sabe o quanto nós amamos Ele, mas precisamos tanto da ajuda dEle. Então, as nossas orações são muito importantes e vamos pedir para o Senhor que Ele permita que possamos abrir as igrejas para que todos possam desfrutar da imposição das mãos e do dom da profecia. Deus abençoe todos vocês. Amo vocês com todo o meu coração. Muitos beijos para as crianças e para vocês, muitos abraços. Obrigada e até mais.